Os relatos da prisão e julgamento de Jesus Cristo estão escritos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 até 73 e no capítulo 27, versículos de 1 até 31. Antes de ser crucificado, Jesus passou por uma série de torturas físicas e emocionais, foi humilhado pelos soldados romanos e submetido à flagelação, na qual foi espancado e chicoteado. Fique até o final do vídeo e saiba mais sobre o contexto da prisão e julgamento de Jesus Cristo. Leve a palavra de Deus para mais pessoas compartilhando esse vídeo para seus familiares, amigos e conhecidos. Prisão e julgamento de Jesus. Parte 1. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: "Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no." Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Salve, mestre", e o beijou. Jesus perguntou: "Amigo, o que o traz?" Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: "Guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma?" Naquela hora, Jesus disse à multidão: "Estou chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas." Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Parte 2. Jesus no tribunal. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: "Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias." Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: "Você não vai responder à acusação que estes fazem?" Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: "Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos." "Tu mesmo o disseste", respondeu Jesus. "Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: "Blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham?" "É réu de morte", responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: "Profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você?" Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Pedro começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem."
imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Parte 3, Judas enforca-se. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Parte 4, Jesus perante Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Parte 5, os soldados zombam de Jesus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Fique até o final do vídeo e veja como as humilhações sofridas por Jesus Cristo ainda são vivenciadas no momento atual por inúmeras pessoas. A prisão de Jesus Cristo é um fato muito significativo na história do cristianismo.
De acordo com os relatos bíblicos, Jesus foi preso pelas autoridades judaicas e romanas, sendo levado perante o Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. O sumo sacerdote Caifás, que presidia o tribunal religioso judaico, acusou Jesus de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus e o Messias e o condenou à morte. Como na época a Judéia era uma província romana, a sentença de morte precisava ser confirmada pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Jesus foi levado ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, que era responsável por julgar e sentenciar criminosos em nome do Império Romano. Pilatos interrogou Jesus e não encontrou nele nenhuma culpa, mas cedeu à pressão dos líderes religiosos judeus e da multidão que exigia a sua crucificação. Nos dias de hoje, muitas pessoas são julgadas e condenadas injustamente por crimes que não cometeram. Escreva nos comentários se você conhece a história de alguém que foi preso e condenado injustamente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que for postado vídeo novo no canal. Se gostou desse vídeo, curta para que o YouTube entregue para mais pessoas para que aprofundem seus conhecimentos bíblicos. Nos encontraremos no próximo vídeo.